Nada cai do céu a não ser a chuva. Então é trabalhar, acordar cedo todos os dias e fazer o nosso melhor. Se a graduação terminasse hoje, no metade, eu já sei o que eu quero. Eu amei educação especial e é o que eu quero pra minha vida. Grande parte da minha vida eu atendia nas casas. Eu não tinha um espaço. Então eu não tinha uma bicicleta, eu não tinha carro, eu fazia todo o trajeto a pé. Eu já recebi convite de um governador para abrir em Santa Catarina. E os pais choravam e eu chorava junto. Realmente, o que eu quero pro meu filho é o que eu ofereço pro outro. Conscientizar é abrir caminho para o respeito, para a inclusão e a valorização das diferenças. Hoje vamos receber uma super profissional, ela que é pedagoga, psicóloga, atua com TEA, tem 4 unidades da clínica em Campo Mourão e também na região. Vamos tratar de família, filhos, vamos falar também de prosperidade. Eu gosto de lembrar você, quando você me vê elegante assim, eu já falo também do nosso patrocinador, Alfaiataria São José, lá com o Leandro, e ele patrocina esse episódio. Recebo com muita satisfação Ana, da Clínica AME. Que alegria te receber aqui. Seja bem-vinda. Obrigada, Rodrigo. É um prazer estar aqui. Que bom, que fico feliz que deu certo, né? Já tinha recebido o convite há um tempinho atrás, não foi possível, e agora finalmente estou aqui para compartilhar um pouquinho com você e com todos, né, da minha experiência até aqui. Perfeito. Vamos conhecer a trajetória da Ana Paula Marins Garaluz. Ela que é casada com o Rodner, tem 3 filhos. Estou vendo aqui no seu currículo, Ana, que você está à frente da Clínica AME e tem a formação em Pedagogia e Psicologia. E já começo, né, fazendo aquela pergunta de praxe, né? Quem é a Ana Paula? Onde nasceu? Se sempre morou em Campo Mourão? Fique à vontade. Então, eu sou a Ana Paula, filha do seu Israel açougueiro e da dona Terezinha, dona de casa. Tenho um irmão, Maico. E sou pedagoga de formação, minha primeira graduação em pedagogia, me formei em 2007. Esse ano de 2015 me formo em psicóloga também, né? Olha. Então agora falta um mês para eu concluir a graduação, a segunda graduação, tenho 5 especializações e me matriculei no mestrado em análise do comportamento, que começa em fevereiro, de uma universidade da Flórida, nos Estados Unidos. Então vou fazer tudo online, o mestrado, mas sempre buscando mais conhecimento, mais informações, né? Para que realmente eu entregue um trabalho com mais qualidade. Então, sou natural de Campo Mourão, nasci e fui criada aqui. Mais uma mourãoense. Sim, no Jardim Bandeirantes, descendo ali a sede da Coamo. Então, estudei a vida inteira no Manuel Bandeira e na Unidade Polo. Venho de raízes de brincar na rua, de ver o meu irmão, os amigos brincando de carrinho de rolemã. Nós brincávamos muito de bets. Então, eu sei o que é ter uma infância brincando, uma infância saudável, né? E muito me orgulha as minhas origens, de onde eu venho, não tenho nada a esconder, venho de uma família muito simples, sim, mas eu digo que tudo o que eu tenho foi conquistado, é esforço de muito trabalho. Nada cai do céu a não ser a chuva, então é trabalhar, acordar cedo todos os dias e fazer o nosso melhor. Legal, é comum quando as pessoas veem uma empresa, né, próspera, de sucesso, você já está com 4 unidades, é isso, né? Isso. Uma unidade em Campo Mourão e 3 na região, porém não sabe da trajetória, né? Qual foi o percurso para chegar até onde chegou. Exatamente. No começo, Rodrigo, eu recebi o convite, eu estudava no integrado ainda, na minha primeira graduação. Fiz estágio na APAE em 2005, obrigatório da pedagogia, e eu lembro exatamente de chegar na minha coordenadora e falar: Rúbia, se a graduação terminasse hoje, no metade, eu já sei o que eu quero. Eu amei educação especial e é o que eu quero para minha vida. E em seguida veio um casal de médicos querendo uma indicação de uma pedagoga para mandar para Curitiba, fazer uma formação e atender.
Então, durante grande parte da minha vida, eu atendia nas casas. Eu não tinha um espaço. Então, eu tinha um aluno na rua Santa Catarina, um aluno na rua Araruna e um aluno no fundo da unidade Polo. Então, eu não tinha uma bicicleta, eu não tinha carro, eu fazia todo o trajeto a pé. Então, eu venho de uma história realmente de muita força na batalha ali, batalhando para ter realmente, né? Só que o meu início foi indo até as casas. Eu ia até as casas, eu já trabalhava com terapia ABA, né? Diante desse curso que eu fiz em Curitiba. E eu ia até as casas para fazer a aplicação da abordagem, da metodologia. Então, foi tudo uma construção. Hoje, quando eu olho, eu vejo a matriz aqui com uma equipe com 22 salas de atendimento. Todas as salas com atendimento. Aí, graças a Deus, hoje eu tenho 3 filiais. A primeira em Terra Boa, Engenheiro Beltrão e agora em Moreira Salles. Então, tudo foram conquistas sendo alcançadas ao longo do tempo. Fruto do trabalho, né? Sim. Eu já recebi convite de um governador para abrir em Santa Catarina. Já recebi convite para abrir em Ponta Grossa, Clínica Multi. Então, convites eu tenho recebido, graças a Deus, pelo trabalho de qualidade e transparência. Muitos convites, mas aquela coisa, calma, gente, a gente tem que ver a viabilidade. Cada vez, né? Por quê? Porque eu não trabalho sozinha, eu preciso de equipe. E formar uma equipe não é fácil. Preciso ter terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, psicóloga, muitas outras especializações para caminhar junto comigo, né? Então, hoje em dia, formar equipe e equipe realmente que abrace a causa com você e caminhe dentro dos meus princípios, que é de transparência, realmente o que eu quero para o meu filho é o que eu ofereço para o outro. Não é um serviço meia boca, é um serviço completo. Então, eu sempre uso de muita empatia no outro, tá? Então, eu vou oferecer pro outro aquilo que eu gostaria que oferecesse pra mim. E graças a Deus, eu tenho certeza que por esse e por muito mais que a gente tem um sucesso que nós temos hoje enquanto clínica. Que legal. E tudo envolve pessoas, né? Sim, essas relações são primordiais, né? O respeito, a empatia, o acolhimento, que eu entendo assim como o fator principal. Porque você é pai, eu sou mãe. E nós idealizamos um filho saudável, perfeito, sem dificuldades. Sim. Quando é encontrado um diagnóstico, quando você percebe alguns sintomas diferentes, que você procura ajuda médica e que você recebe um diagnóstico de autismo, no primeiro momento falta um chão, né? A pessoa ali, ela não sabe como vai ser. Porque a partir daí começam as incertezas, começam as dúvidas, né? Será que o meu filho vai ter autonomia, vai conseguir estudar, falar, dirigir, casar? Ou vai ser uma criança que vai depender de mim para sempre? Então, essas incertezas, as famílias chegam muito fragilizadas até nós. Então, essa questão de realmente acolher e mostrar que o autismo não é uma sentença. O autismo é uma forma de caminho que vai ser necessário, talvez, né? Um processo diferente, mas não é que a criança não vá aprender e não vai se desenvolver. Pode ser que ela demore um pouco mais quando a gente se compara a uma criança, né? Sem nenhuma comorbidade ou sem nenhum transtorno. Mas ela vai evoluir, ela vai desenvolver. E é isso que a gente, com muito respeito, com muito acolhimento, transmite às famílias, né? Elas entendem como vai ser o processo e aí onde a gente começa as intervenções. Legal, vamos falar bastante de terapia, mas antes disso eu gostaria de saber, surgiu uma curiosidade, qual foi o seu primeiro trabalho? Meu primeiro trabalho foi com 14 anos no Telemensagens. Corações Telemensagens, Ana Paula, boa tarde. Não acredito. Gente, eu tinha 14 anos, estudava de manhã, trabalhava à tarde no Telemensagens. Aí eu recebia, né, a Nilda, até uma pessoa assim que me acolheu com 14 anos, né, me deu a primeira oportunidade. Eu trabalhava à tarde com ela e foi, assim, a minha primeira experiência profissional. Depois eu trabalhei na Fabiola, que era amiga dela, Fabiola, perto do Santuário, que tem uma loja de roupa feminina. Também uma pessoa, assim, que eu tenho um carinho, um respeito gigantesco. Foi a primeira pessoa que me registrou. Olha, então, carinhos, assim, valores emocionais, afetivos, de onde tudo começou, né? E eu falo que se hoje eu sou uma empresária, foi graças a elas que eu sempre me espelhei muito. Deram a primeira oportunidade. Sim. Depois disso eu entrei no Integrado, fiquei 7 anos no Integrado. Entrei como estagiária, depois fui contratada no último ano da graduação como auxiliar.
E aí, quando eu me formei, eu fiquei 3 anos à frente, saí para trabalhar com educação especial, que realmente eu sentia que era o meu chamado. E de lá para cá não parei mais. Tive a pausa para maternidade, quando eu tive as crianças, né? Fiquei aí 6 meses aflorando a maternidade. E depois retomei porque eu entendia que era um chamado que eu tinha para ajudar não só a cuidar dos meus filhos, mas também todos os outros que confiaram a mim esse trabalho. Que legal. Então não foi sonho de infância, né? Você foi se apaixonando pela profissão já na faculdade. Exatamente. Tanto é que na graduação de pedagogia, eu entrei em 2005 e me formei em 2007. A minha foi a primeira turma do integrado de pedagogia. Nós vimos muito... Que ano que foi, Ana? Foi a primeira turma, em 2005. 2005. Iniciou, e a minha turma foi a primeira a graduar em 2007. Era 3 anos, né, presencial. E aí eu sempre tive vontade de ser professora. Então, quando eu ingressei na pedagogia, eu falei, não, é isso que eu quero. E quando eu tive encontro com a educação especial, eu tive certeza. Só que eu não tinha na graduação uma bagagem tão intensa sobre autismo. Eu tive a disciplina de educação especial e lá a gente via deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, transtornos de aprendizagem, a gente vê um pouquinho de cada. Só que estudar especificamente sobre o autismo eu nunca tinha tido um primeiro contato. Tanto é que quando eu fui convidada para ir para Curitiba, no período da manhã e no período da tarde, era ali um intensivo realmente teórico e prático. E lá eu vi, assim, que era isso que eu queria. Você queria Era o que eu queria. Eu olhava para a criança não com um olhar assim, ai meu Deus, eu não sou capaz. Mas não, além de todas as dificuldades que ela tem, o que ela tem de potencialidade? Porque onde eu posso ajudar? Exatamente. Ela tem atraso na fala, mas ela consegue se comunicar comigo por meio de gestos. Então vamos... partindo do que ela pode, colocar também mais funções, dar mais autonomia e por aí vai, né, o trabalho. Então eu me encantei realmente... no processo entre faculdade, estágio, ali que você identificou, vou atuar com autismo. Exatamente. E qual que foi a importância, qual que é, na verdade, não foi, qual que é a importância da família para você, dos filhos, né, para ter constituído essa empresa de sucesso? Família é tudo, né, Rodrigo? Família é a minha base, família é o meu chão. Então, eu estou com o Rodner entre namoro, noivado e casamento há 18 anos. 15 anos de casado. A minha filha mais velha, agora, semana passada, completou 12 anos. 12 anos já? 12 anos. Eu sou mãe da Ana Clara, de 12. Eu lembro dela pitoquinho, quando a gente fotografou, sim, né? A Ana Clara fez 12, o José tem 10 e a Alice tem 6. Então, assim, sem sombra de dúvida, minha prioridade é minha família. Só que eu consigo equilibrar a família e o trabalho, né? A faculdade, os estágios. Então, assim, é realmente você trabalhar. Eu hoje trabalho dentro de agenda. Então, tudo que eu vou fazer ali tem a minha programação para eu conseguir dar conta de tudo. Que não até é agora, coisa. Nesse horário, eles tinham 2h30, eles tinham dentista, precisei reagendar a dentista para o fim de semana para poder estar aqui. Então é tudo ali negociável, né? Tudo... E a criançada demanda tempo, leva para lá, busca de cá. Sim, assim, são 3. Uber? A mãe, exatamente, é 3. Então a mãe tem que dar conta de levar no futebol, levar no inglês, levar no balé, levar para quando precisa fazer. A minha filha faz aula de pintura em tela, então é se desdobrar para dar conta de tudo sempre. Legal. Enquanto empresária, Ana, vamos falar um pouquinho de gestão antes da gente entrar na parte técnica, né? Quais são os desafios hoje na parte da gestão da tua empresa, né? Em relação ali a colaboradores, o trato com a família, a parte da organização para atender os pacientinhos lá na clínica. Hoje dentro da AME, nas filiais, nas bases, são todos prestadores de serviço para mim. Hoje na AME Matriz, aqui em Campo Mourão, eu tenho as pessoas jurídicas, que são prestadores de serviço, sim, e tenho também a equipe que é minha contratada, que é CLT. Então eu penso que a maior dificuldade realmente é você estar conseguindo conciliar
São 24 pessoas que trabalham aqui em Campo Mourão. Então, são 24 pessoas com realidades diferentes. 24 diretos, né? Aí, cada equipe tem os seus colaboradores. Então, por exemplo, a Laís, ela é responsável pela terapia ocupacional. Dentro da terapia ocupacional, ela tem mais 4 colaboradores dela, secretária e outros TOs. Caramba. Aí tem as fonos, né? Tem a psicóloga, então tem toda essa equipe que é... Mais ou menos ali dá quantas pessoas no total? Somando todas? Somando toda a turma, umas 50 ou mais? Umas 60. 60 pessoas? Umas 60 pessoas. Movimenta a clínica? Sim. Então, assim, que cada filial é de caramba. 8 a 10. E aqui em Campo Mourão, a gente, por ser maior, né? Foi onde tudo começou, nós temos as equipes e as subequipes, né? Então, é bastante gente. Então, driblar... todas essas pessoas, driblar todas essas questões que cada um tem uma realidade, tem uns que são mais maleáveis, uns são mais, como que eu posso dizer, mais firmes, então aí você tem que ir tendo um jogo de cintura para conseguir conciliar tudo isso. E eu muito me orgulho porque da AME já saíram pessoas e criaram também as empresas delas. Então, da AME já saiu e já tem 3 empresas constituídas, trabalhando também com equipe no nosso formato. No mesmo segmento. Sim. E eu acho isso super bacana. Por quê? Porque eles pegaram a essência e reaplicaram para eles. Eu acho que tá tudo bem, tem trabalho para todo mundo. O que a AME não consegue acolher, essas outras pessoas também conseguem. 2 em Campo Mourão e uma em Cianorte. Então, olha que bacana você apresentar ali, você gerir algo que elas entenderam como uma oportunidade também estão. Então, por exemplo, hoje dentro da AME nós não atendemos FUPs, mas essa outra empresa já atende FUPs. Então, a demanda que eu não consigo acolher para atender, as outras empresas já é possível, né? Então, é onde eu acho que bom que já tem mais empresas. Dá para trabalhar todo mundo, dá para ser parceiro. Sim, hoje em Campo Mourão nós temos, eu acredito que 7 ou 8 empresas que trabalham no mesmo segmento. E se você perguntar, em todas tem clientes. Então, todas têm pessoas ali, crianças em tratamento, em desenvolvimento. E isso é ótimo. Se tiver 10, 15, 20, as 20 também vão ter pacientes, porque é uma demanda que não para. Então, é uma demanda que sempre precisa ter mais profissionais, ter mais pessoas ali prontas para fazer mesmo o atendimento, o acolhimento. E os desafios, eles existem, né? Os desafios é diário, dificuldade. Toda de novidade. Sim, desde pequenos incidentes até impostos, o que a gente vê para estar ali fazendo com que a alíquota seja um pouco menor, né? A gente não tem como sonegar. No Brasil não existe sonegação, né? Tudo que a gente faz o atendimento precisa entregar a nota fiscal. Então, mas aí fazer ali uma distribuição para ver onde consegue, de repente, o meu imposto de 18 baixar para 11. E graças a Deus hoje eu tenho uma equipe tanto jurídica quanto contábil que está fazendo toda essa assessoria, está dando suporte, e a gente só tem, graças a Deus, evoluído mais e mais. E na sua visão, você acredita, pegando esse gancho, que hoje as taxas, tributo, dificultam o empreendedorismo no país, né? Falando de forma geral? Com toda certeza. A minha, que é uma empresa pequena, eu já cheguei a pagar 40 mil por mês de imposto em um mês. Então, assim, quando você olha, você fala, nossa, o caixa tá um caixa gordo, e de repente você começar a pagar imposto, pagar 39.700 de imposto, é muito dinheiro. Zerar totalmente. Então você vê que aquele dinheiro não é o seu lucro, aquele dinheiro é para pagar os encargos que a gente não tem como fugir deles, né? E a dívida pública só que sobe. E nós, por exemplo, assinamos contrato com o Estado agora recente. Então, se todo mês eu não mando a certidão negativa de débitos, eu não consigo receber. Então, você todo mês tem que provar que realmente você está regularizado perante os encargos tributários para que eu consiga receber. Não só ele, como também outros convênios, né? Atendemos Unimed, atendemos Sisconcan, Humanas. Então, sempre estar em dia para que essa transparência fique claro também para os outros colaboradores, né? E qual que é o conselho e a dica para aquela pessoa que está assistindo? Ela tem vontade de empreender no Brasil, né? De constituir a sua empresa, criar o seu negócio. Com a tua experiência, o que você consegue aconselhar essa pessoa? Que corra atrás do seu sonho. Fácil não é.
Mas o não a gente já tem em qualquer situação. Então, se você acredita realmente, se você corre atrás, se você faz por merecer, eu sempre digo que eu sou uma pessoa muito coração e muito transparente. Então, qualquer pessoa que chegue na clínica, que queira entender um pouquinho, eu não tenho problema em mostrar como é o funcionamento. Amanhã estou indo em Pitanga dar uma consultoria. Então é uma empresa que, desde quando foi iniciar uma clínica lá de Pitanga, vieram até nós, perguntaram, entenderam como era todo o funcionamento da AME, instruí eles como fariam, né, dentro da minha realidade. E já prestamos a consultoria ainda para eles. Então eu vejo que tudo que deu certo não tem por que eu guardar só para mim. Perfeito. Então é onde a gente sempre está multiplicando isso. Compartilhar conhecimento, né? Isso é importante. Sempre. Eu digo que ninguém é tão grande que não pode ensinar ou tão pequeno que não pode aprender. Então, se é algo que eu aprendi ao longo da vida, se a pessoa me pede ajuda, com certeza eu vou ensinar, eu vou falar onde eu já acertei, onde eu já errei, porque muitas vezes aonde a gente erra pode ser que o outro possa evitar. Exatamente. Então, se a pessoa quer empreender, que ela acredite realmente que vai dar certo, e corra atrás, né? Porque, assim, hoje eu, pedagoga e psicóloga, o meu nicho específico é o TEA, o transtorno do espectro autista. Se você chega falando, eu tenho um sobrinho com síndrome de Down, o que você me ensina de síndrome de Down? Nada. Por quê? Porque eu sou especialista e eu tenho propriedade para falar a respeito do autismo. Síndrome de Down, dislexia ou muitas outras patologias que tem hoje, eu não estudo a respeito disso. Então eu vou ter menos informações a te passar. Eu sei ali o que é, mas assim, profundamente te dar uma aula acerca disso é algo que eu não tenho propriedade. Então agora, se você me pergunta qualquer coisa de autismo, que é o meu nicho específico, aí com toda certeza eu vou te dar a resposta que você quer. Isso é legal até para a família, né, Ana? Porque vai lá sabendo que é uma clínica especialista em autismo. Sim. Né? Então isso é bacana. E já aproveitando também, vamos conhecer um pouquinho da AME. Né? Como tudo começou, que ano que nasceu a AME e qual que é o propósito hoje da sua empresa? Eu tenho empresa, estou à frente de empresa já há 9 anos. 9 anos. No começo, eu recebi o convite e entrei de sociedade em uma outra clínica. E aí fiquei 4 anos, né, à frente junto com a minha sócia. E aí, por questão de tamanho mesmo, graças a Deus, nós crescemos muito. Bastante. E nós não conseguíamos mais salas para dividir todas as equipes. Então eu falei, olha, eu acho que é momento de nós nos desmembrarmos e você segue com a sua metodologia e eu sigo com a minha. E em 2011 nasceu a AME. Até então era outra, né? Em 2011, janeiro de 2011, nasceu a AME. E de lá para cá, só estou colhendo frutos, né? Do que foi semeado lá atrás. Foi em 2011 que nasceu a AME? Janeiro de 2011. Janeiro de 2011. Isso. 14 anos já? Desculpa, 2021. Então, eu tava aqui na 2021. Meu Deus, desculpa. 2021. Tranquilo, 2021. Eu lembro desse processo. 2021. Antes era ali perto do fórum, né? Sim. E aí depois o espaço não nos comportou mais. Desmanchamos garagem, desmanchamos tudo, né? Dividimos tudo em gesso, fizemos ali o que era possível, mas ainda assim não nos comportava em questão de espaço físico. E aí eu fui pra lá também, já aumentei 2 vezes depois de que eu fui pra lá. Sim. Fui pra lá, então fui fazendo, nós fomos com 9 salas, ficou pequena, construí mais 5, ficou pequena, daí eu construí um novo pavilhão de salas, né? Que aí hoje a gente consta com 22 salas. 22 salas. 22 salas de atendimento. Bastante. Então a equipe é uma equipe grande, né? Nós temos ali 9 especialidades hoje dentro da AME. Então tem terapia ABA, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, psicopedagogia, fisioterapia, nutrição, psicomotricidade e tá faltando uma. Que não é pouco. Psicologia, psicopedagogia, são 9 hoje no total. Alguém vai me brigar comigo, mas fugiu. Você esqueceu da minha especialidade, mas não esqueceu. Deixa eu ir por caminhos. Tem a sala de psicóloga, a sala de terapia ocupacional, a sala administrativa, a sala das fonos, a sala da terapia ABA, fisioterapia, nutrição, musicoterapia,
psicomotricidade e neuropsicologia. Que antes nós tínhamos a neuropsicóloga dentro da clínica, só que ela fazia avaliação de atenção, muitas outras coisas, né? Muitas outras avaliações. E aí, como tinha muito barulho, porque imagina, uma clínica de criança, tem criança chorando, tem criança ali, né, dando risada alto. Então aí hoje ela atende em um outro espaço, mas toda a demanda que chega para a AME a gente encaminha para ela. Então, ao total, né, tem todas essas especializações lá dentro. Perfeito. O pessoal de casa deve estar perguntando, para que tanta gente? Então responda aí, Ana, qual que é a importância de ter uma equipe para fazer todo esse processo com a criança que tem o TEA? Na verdade, a gente entende a criança na sua singularidade. Então, assim, cada criança tem uma especificidade diferente. Nós temos aquela que tem dificuldade no transtorno alimentar. Então, vai precisar de um trabalho com a nutricionista, um trabalho todo alimentar, com terapia ocupacional, que trabalha essa questão de desmistificação de... a criança não rela na fruta. Então, trabalhar por meio da brincadeira, textura, formatos, o cheiro, né? Então, para cada criança, existe um protocolo diferente. Tem a criança que vai na clínica, por exemplo, as minhas filhas já foram pacientes da clínica. A Ana Clara, ela foi para o primeiro ano na época da pandemia. E ela teve dificuldades na alfabetização. Então, ela foi para dentro da clínica para trabalhar com a psicopedagoga o processo de alfabetização. Olha. A Alice, agora, recentemente, ela foi para a clínica para fonoaudióloga. Em vez dela falar Lara, que era amiguinha dela, ela falava Lala. Então, todo um trabalho, né? Com a fono, rapidinho conseguiu evoluir essa dificuldade que ela tinha. Então, cada criança, na sua singularidade, tem um protocolo diferente. Por isso que é importante. Por isso, é uma clínica multi. Dentro do autismo, quais são os carros-chefes? A gente pode colocar assim. Terapia ABA, fono e TO, que é o que vem... 80% vem com essa demanda. Só que junto com ela tem a criança que, por exemplo, anda na ponta dos pés, que precisa de uma fisioterapia ou de uma psicomotricidade. Tem a criança que tem muito problema comportamental, que precisa também do trabalho da psicóloga junto. Então, por ter a equipe multi, dependendo da demanda que chega com a criança, a gente já consegue fazer um rodízio para que no mesmo espaço ela tenha todos os atendimentos que ela precisa. Que não precisa deslocar para outro lugar. Exatamente. Na verdade, há 18 anos eu trabalho com autismo, né? Muita gente vem de fora também, né? Sim. Eu já tive fono que eu trouxe de Santa Catarina. A equipe ali tem pessoas que vêm tem um dos nossos que vem de fora também atender. Na região, praticamente todas as meninas vêm de fora. É difícil a que mora na cidade, né? Em Terra Boa, Engenheiro. A grande maioria se desloca para fazer os atendimentos. Na clínica. Sim, os profissionais. Legal. E como que é ali com a família, né? Fala um pouquinho quando a família chega na clínica, que eu acredito que para vocês, né, ela chega com um diagnóstico. Sim. É algo novo. É igual você disse no começo, tá assustada, né, com o diagnóstico do filho. Então, como funciona ali? Qual que é o ponto de partida? Quando a gente pensa em família, Rodrigo, nós temos duas grandes vertentes. Nós temos aquela família que, quando vai no neuro, entende o processo que vai passar e já chega... Não, eu quero a ajuda de vocês, o que vocês me falarem eu vou fazer, que realmente está aberta a aprender, a receber orientações. E nós temos aquelas famílias que chegam um pouco mais acanhadas, que têm um pouco mais de dificuldade, até próprio na aceitação do diagnóstico. Entra que a gente fala no período de luto. Então é como se fosse um processo de luto mesmo. Ela não esperava que isso fosse possível, né? Igual eu falei, a gente não idealiza ter um filho especial. E quando chega esse diagnóstico, tem muitas famílias que passam pelo processo do luto. Então é onde eu digo da importância de acolher e de instruir em todos os momentos. Que não é uma sentença, que é só um caminho a ser trilhado, né? Que cada criança tem um tempinho para o seu desenvolvimento e que é a importância, eu sempre digo que é uma tríplice contingência. É terapia, escola e família. Então, assim, eu percebo na terapia que a criança está pronta para o desfraude. Na terapia, a gente pede para que a mãe mande 3, 4 cuequinhas ou calcinha, bermudinhas. Chega na terapia, a gente oferece o banheiro várias vezes e chega na casa, ela coloca a fralda, manda a fralda para a escola. Então a gente nunca vai ter Depende muito da família também. Exatamente. A gente nunca vai ter um sucesso no desfraude, porque não é dado continuidade. Agora, quando clínica,
casa e escola caminha na mesma linha de desenvolvimento, a gente tem um resultado muito mais esperado e às vezes em um tempo muito mais curto. Por quê? Porque eu tô trabalhando contato visual com a criança. Então tudo que eu for oferecer, um alimento, banho, uma brincadeira, eu vou colocar na altura dos meus olhos, para que ela olhe para o objeto e para que ela olhe para mim também. Isso vai favorecer uma resposta melhor de contato visual. Então, eu dou a mesma instrução para a família, a mesma instrução para a escola. Olha, professora, tudo que você for, abaixa o nível da criança, né? Olhe no olho dela, faça com que ela te olhe ou coloque o que ela quer próximo ao seu olhar. Então, todas essas instruções é o que faz realmente um trabalho ser um trabalho de qualidade com eficácia. Porque não é só um ambiente, são todos os ambientes. Depende que ela só visita. da clínica, né? Exatamente. Mesmo porque se depender só da clínica, exclusivamente, a gente vai ter... Ficar lá 24 horas por dia. Exatamente, não é o que acontece. Então, Isso é legal conscientizar as famílias também, né? Sim, sim. É importante. Por exemplo, na terapia ABA, que é o que eu coordeno, toda sexta-feira a gente manda para os pais uma ficha de tudo que foi trabalhado na semana. E qual foi a resposta da criança. Então, qual o objetivo, qual o instrumento e qual o resultado. Por quê? Porque assim, a criança, às vezes a mãe olha e fala, olha, ele gostou de brincar de slime. Então eu vou providenciar um slime para ter em casa, que é algo que ele vai conseguir permanecer sentado um tempinho mais, o foco vai estar nisso. Então a importância da família entender o que está sendo feito e também tentar reproduzir em casa, né? A gente tem devolutivas para as famílias trimestral, então a cada 3 meses é falado, né, o que está sendo trabalhado, como está sendo, para que em casa também eles consigam dar esse apoio, esse suporte. Perfeito. E o tratamento ele é variado. Pode ser que Sim. Ele é para a vida toda, tem período, é um caso... Cada caso é um caso. Sim, cada caso é um caso. Porque hoje dentro do TEA nós temos 3 níveis de suporte. O nível 1, nível 2 e nível 3. Então antes, não é essa nomenclatura que usa hoje, mas a gente pensa como leve, moderado e severo. Perfeito. Então o suporte 1 de autismo é mais para corrigir algumas questões. Então é a criança que vai lá, mas a criança fala, né? A criança tem um desenvolvimento normal, vamos colocar para a faixa etária, só que ela tem algumas dificuldades que podem serem melhoradas. Então, às vezes é uma dificuldade em socialização, em dividir um brinquedo, então ela entra lá, nós trabalhamos essas dificuldades dela e ela tem uma evolução. Então, tem crianças que em meses a gente consegue evoluir o que ela precisa. Tem o nível 2 de suporte, que é a criança que normalmente não tem uma linguagem funcional. Então, ela entende tudo que está sendo feito, só que ela não consegue verbalizar. Então, ela entra com suporte de fono, suporte comportamental, para que essas dificuldades sejam melhoradas. E tem a criança de nível 3 de suporte, que aí sim, aquela criança que é um autismo mais clássico, tem muita estereotipia, né? Que tem outras comorbidades juntas também, às vezes um transtorno do sono, um transtorno alimentar, uma hipersensibilidade a barulhos, fica ali no mundinho dela mesmo. Então essa de nível 3 de suporte, a gente não tem como prever um tempo, né? Aí vai do desenvolvimento de cada uma dela. Então nós recebemos crianças pequenas, nós recebemos também os maiores. A clínica vai até 18 anos, então nós recebemos aqueles que têm ali por volta de 15 anos, que já tem muita coisa pré-estabelecida no repertório de vida dele, só que tem alguns pontos a serem melhorados. Então é uma dificuldade de compreensão de mundo, é uma dificuldade às vezes ali com uma seletividade, ele não aceita que mistura o arroz com o feijão. Então a gente precisa favorecer situações para que isso seja desmistificado para ele. E a partir de que idade ali que a família consegue identificar quais características, né, para a família procurar uma ajuda? Rodrigo, hoje isso é muito relativo. Tem bebês que já apresentam sinais. Aquele bebê que, por exemplo, quando a gente chega no berço, a gente olha pra ele, ai, bebezinho, coisa mais linda. Aí eles já batem a mãozinha, já ficam, né, todo eufóricos, querendo dar uma resposta pra gente. A criança com autismo, desde bebê, você fala, se ele tá olhando para um ponto fixo, ele permanece o olhar no ponto fixo. Então é um bebê que não chora, que dorme demais, ou que tem dificuldade com sono, que não dorme. Então, desde bebê é conseguido já dá pra perceber observar que tem alguma coisa de diferente.
Tanto é que hoje tem um protocolo, né, o PREO, que é desenvolvimento para bebês. Então, quando é percebível que o bebê está com atrasos, desde bebê já é possível estar aplicando o PREO para estar fazendo essa estimulação. Sim, hoje a PAI de Campo Mourão faz essa atividade do PREO em bebês. Veio uma pessoa de fora do país dar essa formação e eles estão aptos a fazer a formação do PREO. Também outros profissionais de Campo Mourão, mas desde bebê já é possível estar fazendo essa estimulação. Por quê? Porque quanto mais cedo você trabalha com uma estimulação precoce, mais diminui os sintomas e os sinais. Então, quanto mais precoce é trabalhado, mais a criança tem possibilidades e qualidades de aquilo que hoje é um atraso ser desenvolvido. Toda e qualquer situação, o quanto antes você descobrir é melhor para tratar. Isso para tudo, né? Exatamente. Na nossa saúde, às vezes, hoje mesmo a minha funcionária falando na hora do almoço que ela tava com uma dorzinha no braço. Aí eu falei, mas de quando? Quando começou? Final de semana. Eu falei, olha, então veja, se não melhorar, já é um sinal que alguma coisa tá errada. Então já me avisa, vamos marcar o médico, né? E ela, mas será que eu já preciso me preocupar? Eu falei, olha, é melhor prevenir do que remediar. Exatamente. Então, por que você vai continuar com essa dor, sendo que cada dia, pelo seu relato, só aumenta? Então, já tem que investigar o que é, né? Pelo menos, se não for nada, já descarta, ou se for alguma coisa, já trata. Perfeito. E o diagnóstico é feito pelo médico, né? Sim. Lá vocês não fazem diagnóstico, vocês fazem o tratamento, a intervenção. Exatamente, As crianças... Porque às vezes a família fica com essa dúvida, né? Sim, a criança, quando chega na clínica, ela já chega laudada. Eu não posso dizer 100%, sim, mas grande parte das famílias já chegam, né? 95% já chega com o diagnóstico e com as intervenções. Então, o médico avaliou que para essa criança precisa de fono, TO, aba e psicomotricidade. Então, ele já chega com o pedido. Como eu disse para você, nós atendemos de maneira particular, por convênios e pelo SUS. Então, os 3 formatos nós atendemos hoje na AME e a criança já chega, a gente já vai vendo ali quais os colaboradores conseguem acolher essa criança, né? Pra gente já estar iniciando o atendimento a ela. Legal, fantástico, hein? Então tem recurso para quem consegue pagar um particular, também tem pelo plano e tem pelo SUS. Sim. Então lá vocês dão essa orientação também. Sim. Todos eles. Muito bom. Eu já, assim, no início, Rodrigo, nós não tínhamos esse convênio com o SUS. E os pais choravam e eu chorava junto, porque é desesperador você ver ali o desespero realmente da família. Você também tem filhos, né? Com certeza, eu me colocava ali se fosse comigo. Exato. Então, muitas vezes a família chorar e eu chorar junto, porque você sente a dor da família. Então, eu fiz um projeto em 2021, final de 2021, levei até o Sisconcam, passou pela reunião de curadoria, que é os coordenadores da regional, depois foi aberto na reunião de todos os secretários da Concam inteira. Eu expliquei, eu tirei dúvidas e foi aprovado esse projeto. Olha. Então, eu me orgulho muito de dizer então que eu projeto escrevi o projeto. Teu? Sim. Que legal, eu que escrevi o projeto, eu que criei os códigos, eu que criei os pacotes. E o mesmo projeto que eu criei para Campo Mourão, Pitanga me pediu ajuda e eu apresentei o mesmo projeto e lá também eles fazem da mesma forma. O custeio é feito pela prefeitura. Sim, cada prefeitura que manda. Então, por exemplo, hoje a gente atende a região da Concam inteira. Então, eu vou dar o exemplo de Campina da Lagoa. Campina da Lagoa não tem um atendimento especializado em autismo, então eles mandam para nós. Nós mandamos o código do boleto de cada criança e aí eles encaminham o boleto, a gente manda todo começo de mês para o Sisconcam, a prefeitura paga o Sisconcam e o Sisconcam nos paga. Então, é um trâmite que já há 4 anos nós estamos acolhendo. Hoje, nós atendemos via Sisconcam mais de 50 famílias na unidade de Campo Mourão. Caramba, e aí, por exemplo, você me pergunta, Ana, por que você iniciou as filiais? Vou dar o exemplo de Engenheiro Beltrão. Engenheiro Beltrão, quando nós atendíamos aqui em Campo Mourão, nós atendíamos 33 crianças do município de Engenheiro. Aí eu lembro que eu conversei com o prefeito, com a secretária, falei, olha, vocês não têm interesse que a gente desenvolva uma AME no município? Porque eu entendo que para 33 famílias que vêm diariamente, transporte, eles tiveram que comprar uma van, a van ia e vinha 2 vezes de manhã, 2 vezes à tarde, tem que ter combustível, tem que ter um motorista, então é muita função também.
Nós, quando iniciamos Engenheiro Beltrão, de 33 crianças que nós atendimos aqui, no mês seguinte a gente já estava com 78 lá. Então, assim, por quê? Porque além dos que nós atendíamos, já existia uma fila de espera reprimida aguardando também atendimento. Só que a gente não conseguia acolher a todos aqui. Então, a partir do momento que nós iniciamos os trabalhos em Engenheiro Beltrão, esse número praticamente mais do que dobrou de famílias que já estavam nos aguardando. Então... E o que mais me chama a atenção, Ana, como tem crescido, né? Como tem... É algo que eu vejo que a tecnologia tem ampliado, né? Então o pessoal está indo mais atrás de ajuda, então é por isso que está aparecendo tanto. Como que você observa isso? Rodrigo, igual eu te falei, eu estudo autismo desde final de 2006, início de 2007, quando foi que eu fiz o meu curso inicial. E de lá pra cá, muito pouco ouvia-se falar de autismo. Exato. Muito Foi que de 10 anos pra cá que começou a crescer muito? Sim, porque hoje eu acredito que as informações estão mais presentes. Exato. Antigamente não tinha tanta instrução do que era. Era uma criança que não falava, uma criança que era agitado, tinha deficiência demorava intelectual. Muito também, né? Antigamente era deficiência mental, então ia, né, para a escola especial e era poucos os diagnósticos que existiam de autismo. Hoje, com todas as informações, se você coloca no Google criança com atraso de fala, possível suspeita, já cai lá dentro do transtorno do espectro autista. Então, hoje, pelas informações, é muito mais presente você receber um diagnóstico. Então, opa, eu tô percebendo que o meu afilhadinho ali tá com atraso, tá chorando muito, começa a rodar muitos os objetos. Qualquer pessoa hoje consegue chegar nessa família e falar, olha, busca ajuda com um pediatra, comenta tudo isso, pode ser que ele seja autismo. Então hoje as informações estão muito mais presentes. Isso é mais contribui, fácil. Né? Até mesmo para a intervenção. Totalmente. Então hoje, aquilo que no passado era poucas pessoas que tinham as informações, hoje está mais fácil, porque já tem série, já tem novelas que falam sobre o autismo, tem muitos livros. Então, em qualquer fonte de pesquisa, a pessoa tem as informações que ela quer ouvir, e né? Tem as campanhas também, né? Semana do Autista. Eu queria saber de você, como que isso impacta? É importante fazer? Totalmente, a conscientização é tudo. Então, só para você ter uma ideia, antes da associação, aqui em Campo Mourão tem associação, tem 2 associações de autista, na verdade, só que antes mesmo delas existirem, eu lembro que eu e a Thaís, que tem um filho com autismo, eu fazia o tratamento dele na época, dia 2 de abril é o Dia Mundial pela Conscientização do Autismo, e naquele ano lá, em 2008, 2009, não me recordo o ano, a Thaís fez um panfletinho azul com todos os sinais precoces, né? E nós saímos no centro distribuindo, num sábado de manhã, distribuindo pela conscientização. Então, depois disso foi criadas as associações. Hoje as associações, elas têm uma força grande. Então, tem a caminhada que dá centenas de pessoas, né? Em abril. E tem a primeira semana de abril, a Câmara Municipal de Campo Mourão, ela instituiu como a Semana da Conscientização pelo Autismo. Então é feito todo um trabalho em volta disso, né? É falado a respeito nas audiências, então tudo hoje está mais transparente. As escolas têm professores de apoio para criança com autismo. O órgão público também tem uma participação bem efetiva nisso? Tem. E é importante, tanto de né? fiscalizar, por exemplo, a criança que a mãe não tem condições financeiras, então busca ajuda no Ministério Público, né, em algumas outras instituições, e eles fiscalizam depois. Então, todos esses órgãos de competência, né? Isso é importante. Sim, você vê como importante. Sim, eu vejo como importante, sim. Por quê? Porque você tem que fazer um trabalho que realmente tenha uma efetividade. Para que chegue a todos também, né? Exatamente. Isso é legal, porque tem família que tem condição, tem família que não tem. Eu acho isso muito importante. Sim, só para você ter uma noção, eu já atendi filho de juiz em Campo Mourão e já atendi filho de entregador de bebida que ganhava o salário mínimo e tinha 3 filhos em casa. A única fonte de renda era um salário mínimo. Então, não é porque um tem a possibilidade de pagar mais e o outro menos que o tratamento vai ser diferenciado. A quantidade de tempo pelo SUS e particular é a mesma, que é 45 minutos. Então, tudo isso a gente coloca como algo de muito orgulho. Por quê? Porque eu trabalho
independente se a pessoa tem dinheiro ou não tenha, ele vai receber o tratamento da mesma maneira. É em prol da criança, né, Ana? Sim, sim. E eu, assim, eu não preciso divulgar, mas tem muitos que é social que a gente atende na clínica. Então, aquela criança que realmente não tem condição nenhuma, então, não, pode vir, que nós não é por conta do financeiro que você não vai ser atendido, né? Então, tem muitos que a gente abençoa mesmo, porque eu entendo que é algo que realmente é necessário, né? Aí toca o coração da mãe, né? Ah, e da gente também, né? A gente também é de carne e osso. É legal, assim, da mãe a manhana, né? Ai, totalmente. Rodrigo, eu tenho um lema assim, e como que é lidar com isso, Ana? O teu emocional. Você já tem esse... Lógico que é muita caminhada, tem um preparo. Mas como que você vê isso? Balança. Balança. Eu faço psicoterapia, então eu acho que a gente, para cuidar do outro, a gente precisa ser cuidado também. Por quê? Porque é impossível eu falar pra você que quando eu saio da clínica eu deixo tudo lá e vou para um mundo além. Não. Eu saio de lá, eu vou para casa, mas muitas vezes meu pensamento permanece lá. Permanece naquela família que busca, que precisa de tratamento. Ou assim, meu Deus, como que me ilumina para que eu tenha realmente o discernimento de falar com a mãe e com que ela entenda que realmente é o melhor para o filho dela, isso que a gente vai estar propondo a ela ser feito. Então, a gente precisa ter um emocional muito... Para cuidar da criança e tratar com a família. Exatamente. A gente precisa estar bem para conseguir, né, oferecer o melhor para o outro. E nem sempre isso é possível, porque para além do trabalho... Tem também a sua família, exatamente. Né? E quando o filho não dorme bem ou quando não tá doentinho e aí não dá para ir porque a prioridade é ele levar no médico e tal. Então é realmente se desdobrar para dar conta de tudo e tá com a cabeça muito firmada no propósito que eu quero de vida para conseguir dar conta de tudo. Incrível. E quais são as dificuldades das famílias, Ana? Como que você observa? Eu vejo a maior dificuldade, a dificuldade de aceitação. De aceitar. Aceitar e daí entender o que é para ser feito. Por quê? Porque por mais que às vezes a gente dê passo a passo o que é para ser feito, nós temos aquela família que veste a camisa e que entende, não, é o melhor para o meu filho, então eu vou fazer o que as profissionais estão me orientando. E tem aquelas que a gente instrui da mesma maneira e fala, tá bom. E passa um mês, você fala, e daí, como que tá sendo? Ah, não tá sendo. Então, a gente tem todo tipo de família, né? São realidades diferentes, culturas diferentes. Então, acho que o maior desafio é realmente dar sequência a todas as terapias para além da clínica, né? No ambiente familiar ali. Tem aquelas que super contribuem, tem aquelas super mães que você queria colocar uma capa nela, porque o pai deixou a família por conta de tudo isso e ela consegue trabalhar, se desdobrar, levar na terapia. Dá vida mesmo, né? Sim, dá vida por isso e assim, é admirável. Tem mães lá que eu falo que merece muito, muito, muito ir pro céu de elevador, porque aqui na Terra mesmo é um desafio diário para elas. E eu acredito que todas as intervenções são especiais para vocês, né? Todo clientinho, pacientinho que entra ali. Mas existe algum que você tem assim, uma recordação que marcou a sua vida? Eu falo que eu tenho 3 filhos biológicos e centenas do coração. Porque cada um que vem, é impossível a gente não entender a história de vida e tentar fazer o melhor para eles, né? Mas com certeza, assim, quem me abriu portas, o meu primeiro, que foi o Khaled, filho do Dr. Hassan e da doutora Andrea, com certeza, assim, eles têm o meu eterno carinho, respeito, gratidão. Foi o primeiro paciente. Foi o primeiro paciente, foi eles que acreditaram em mim, sem antes mesmo eu acreditar. É isso, doutor. Nossa, pessoas fantásticas, fantásticas. Então, assim, eles que me apresentaram realmente esse mundo, todas as formações que tinha, todos Gratidão, né? Total. E eu falo isso pra eles cada vez que eu encontro eles. Eu falo que eles plantaram uma sementinha que colheu muitos frutos. Porque não é só o bem que eu faço, é o bem que toda a equipe faz, né? Então, realmente, eles plantaram algo que semeou em território fértil. Também quantas famílias vocês estão ajudando, né? Ajudando através do trabalho,
né, de todo esse processo, do acompanhamento com o filho. Imagina quantas... Você faz ideia de quantas famílias já passaram por ali? Não, eu tô pensando isso agora. Hoje a gente tem, em média, eu creio, em torno de 400 a 400 famílias, crianças em tratamento. Sim. Mas quantas famílias nesses 18 anos já passaram, eu não consigo te mensurar. Eu tive famílias que vieram de Curitiba, uma família específica se mudou para Campo Mourão, só para que eu tratasse o menino na época. E aí, quando terminou o período de tratamento, eles retornaram para Curitiba. Então, assim, muitas famílias mesmo. Mais de centenas já passaram, assim, pelas nossas mãos. Legal, eu percebo que você tem muito amor no que faz. O olhinho chega a brilha. E quando você olha para a tua história, Ana, qual que é o sentimento? Orgulho e gratidão a Deus por tudo. Eu digo que eu nunca me projetei à frente de equipe, à frente de ajudar tantas pessoas. Mas eu vejo como uma missão de vida para mim, sabe? E eu tenho muito amor, eu brigo, eu defendo, assim, todos os profissionais, todas as crianças. Eu falo que eu dou realmente a vida por isso. Porque a partir do momento que a gente acredita, quando ninguém acredita naquilo, é onde a gente consegue colher bons frutos. Vocês estendem a mão, né? Sim. Dá a mão para aquela família e caminha com eles. Exatamente. Às vezes mais próximo da gente, às vezes um pouco mais distante, só que a gente vê que o trabalho está sendo feito. E qual que é a projeção para a AME nos próximos anos aí? O que você está preparando? Que pergunta difícil. Tem projeção para ampliar, abrir mais filiais? Sim, hoje a AME se tornou um carro-chefe, não só aqui na região, mas como eu te falei, né? Em nível de Brasil, em Santa Catarina, grandes cidades como Ponta Grossa. Então tem projeto sim, caminhando, tem algumas coisas já que em negociação, vamos colocar assim, né? Muitas pessoas me procuram. Olha o spoiler. Pois é, muitas pessoas têm procurado, têm pedido para que esse mesmo projeto seja levado para outros municípios. O que é bom tem que replicar, né? Exatamente. Hoje a gente está formatando um modelo para que realmente a gente consiga, em qualquer outro espaço, né, em qualquer outro município, tá reaplicando o que a gente faz. Então a gente está com consultoria. Tem algumas propostas de sociedade que eu fico um pouco assim, mas nada descartável. Tem propostas de abrir em grandes centros. Então é um passo de cada vez. Mas é você ir estudando todas as possibilidades, né? Recebi um convite recente, assim, que eu falo, meu Deus, não é possível que aconteceu. Mas, assim, é um convite, então eu falo que tudo na hora, no tempo de Deus, pode ser que sim, pode ser que não, né? Claro que eu tenho que ver que eu tenho toda a minha família, então não é algo que só eu, Ana, eu tenho que pensar só em mim. Não, eu tenho que pensar em uma estrutura que me atenda enquanto família, né? Não adianta eu estar aqui, estar em outra cidade. Não é o que eu quero. Minha prioridade é minha família estar aqui. Porque tem que conciliar, né? Exatamente. Casamento, empresa, filhos. Dá tempo de viajar? Você gosta? Amo viajar. Então, assim, até a semana passada foi a semana do saco cheio. Nós fomos para Curitiba, fomos para Balneário. Então, a gente consegue ainda ter uma qualidade de vida. Mas nas férias escolares é pegar as famílias, fazer as malas e cada ano a gente escolhe um destino e a gente vai, a gente conhece, visita. Claro que hoje eu só consigo ir porque graças a Deus eu tenho uma rede de apoio que fica na clínica, eu tenho colaboradores que têm a minha confiança total para que eu estando ou não, a clínica caminhe da mesma maneira. Exatamente. Mas isso foi um processo a ser construído, nem sempre foi assim. Não é da noite pro dia. Então eu já ouvi falar, Ana, você é o coração da AME. Se você não está aqui, a AME não caminha da mesma maneira. Então olha o peso disso. Por quê? Porque a minha presença física estando ali, eu consigo fazer com que tudo se torne mais leve. Até a minha administrativa sempre brinca, ela fala, Ana, tá caindo todo mundo. Você chega, você fala de uma leveza que o problema grande se transforma em algo tão pequeno. É a liderança, né? E eu acho que assim, é você... É o líder, quando o líder tá... É você... Já é difícil, por que eu vou encarar como algo que é difícil? Então assim, gente, nós temos o problema, quais são as soluções que nós temos para ele? Não existe solução? Quais são as possibilidades?
Então é você ir trabalhando conforme você tem... O que dá para fazer para melhorar? Exatamente. Ah, essa família fez isso, tá? Ela fez isso, mas a gente não vai se basear apenas nisso. Esses dias nós tivemos até... Uma mãe falou, hoje atrasou 20 minutos a sessão para terapeuta pegar ele. Daí eu falei, tá, mas você está na clínica há quantos anos? Aí ela, 2 anos. Eu falei, quantas vezes aconteceu de atrasar? Não, foi a primeira vez. Falei, então, você sabe por quê? Bateram no carro da profissional vindo pra cá. E até o pai dela ir aguentar as pontas, trazer ela pra cá, ela atrasou 20 minutos. Eu não sabia. Pois é, então antes de julgar, tenta entender por que a pessoa atrasou. Então eu acho que é esse olhar que você tenta ali colocar todo mundo em afeto, em harmonia. Em sintonia, né? Em sintonia. Não é fácil, mas é possível. Eu imagino o desafio, né? Lidar ali com a família. Rodrigo. Muitas vezes com a cabeça quente. Exatamente. E do outro lado, quem atende também tem uma família. Sim. Eu falo todos os dias, assim, quando eu acordo, eu falo, Senhor, me dê sabedoria para que eu tenha toda a sabedoria divina para lidar com todas as tribulações que vão aparecer no dia de hoje. Porque elas... independente da área, se você trabalha, se você está na casa, as dificuldades aparecem diariamente, você tem que saber com muita sabedoria, com muita calma e conduzindo todas elas, né, da melhor maneira. Perfeito. O que você falaria, Ana, para aquela família, né, que tem um filho na situação de TEA, né, com o transtorno? O que você diria para essa família? Para ela acreditar e fazer o possível e impossível pela criança, porque a estimulação faz milagres, só que ela sozinha ela não vai ter grandes efeitos. Então, a partir do momento que a família acredita na criança, com que a mãe, o pai veste a camisa e realmente eles entendem que aquele caminho tem que ser trilhado daquela maneira, os resultados virão. Então, se acalmem o coração, tudo tem jeito. E é uma parceria também, né? Exatamente. É uma parceria em favor do filho. Exatamente. Nós não temos sabedoria para fazer milagres, mas nós temos ferramentas para chegar mais próximo ao desenvolvimento de ter uma vida com uma qualidade normal. Então é isso que a gente sempre oferece e espera, né, que a criança tenha independência, tenha autonomia, para que cada vez mais ela possa ter uma vida comum. E você vê na tua experiência, aproveitando esse gancho, em relação à sociedade, o pessoal tem respeitado mais? Rodrigo, isso é um desafio diário, tá? É um desafio diário. Hoje já está mais presente essa conscientização. Porém, uma criança com autismo, ela não tem uma cara diferente de outros. Então, já aconteceu comigo de estar num parquinho e chegar na hora de ir embora, eu falar, olha, está na hora de nós irmos. E a criança se jogar no chão, rolar para um lado, rolar para o outro, porque tá divertido. Ela não quer ir para casa. Exato. E aí chegar um senhor e falar, você quer a minha cinta para bater? Porque isso é falta de cinta. Ave Maria. Então, assim, você fala, olha, senhor, não é falta de cinta, eu tô lidando com uma criança especial, ele é autista, então ele tá fazendo isso por conta que ele não quer ir embora. Arrasta ele pra ir embora. Falei, olha, eu agradeço a sua opinião, mas pode deixar que eu sei o que eu estou fazendo. Então, muitas pessoas ainda, principalmente pessoas com mais idade, que eles não têm muitas, como que eu posso falar? Muito jeito, muita sabedoria, exatamente. Então, é onde a gente tem mais dificuldades. Mas a sociedade em si já está muito mais consciente do que é o transtorno, de como trabalhar com eles. Existem desafios diariamente. Só quem é pai e mãe de TEA sabe todos os desafios que tem. Eu tenho 5 filhos e quando eu vou em algum lugar já é complicado. Imagina o pessoal me questionando, por que 5 filhos? Você não tem TV em casa? Não tem TV em casa? O pessoal tá muito... Às vezes eu fico pensando, não conheço a pessoa... Piadinha desnecessária. Piadinha que vem. Então imagina como uma criança que ela tem um nível de linear muito pequeno. E às vezes é um tempo de chuva que desregula, é um trovão que assusta, ela entra em crises. Então às vezes pode ser que esteja no supermercado, pode ser que esteja numa igreja e algo acontece que ninguém se dá por conta. Mas faz com que a criança se desregule. Por exemplo, eu atendi uma criança na clínica que ele não podia ouvir latido de cachorro que ele transformava, gritava, chorava.
E aconteceu uma vez dele avançar no sentido de estarmos sentados, ele pular em mim nos cabelos, porque ele ouviu barulho de cachorro que nem eu tinha ouvido. Olha. Então, olha para você ver a sensibilidade da criança. Ela escutou o cachorro latir, que na hora eu não prestei atenção no som externo, mas aquilo foi a gota para ela se desregular. Então, imagina você estar em um ambiente que de repente alguém vem e gruda em você e você não entende o porquê. Na verdade, alguma coisa a desregulou e é só uma proteção dela, né? Então, os desafios são diários. Mas as famílias também, eu falo que Deus sempre dá força para eles superarem todos eles diariamente. E o que deve melhorar, assim, no teu ponto de vista? Que você fala, olha, precisa melhorar alguns pontos, seja no fator social, né, em relação à conscientização, enfim, o que você gostaria de pontuar? Eu acho que deveria ter mais políticas públicas para isso, mas um olhar mais atento para a criança e para a família, porque é muito difícil. Tem crianças que é imperceptível o autismo, mas tem aqueles de nível 3 que é muito difícil. Então a gente tem o BPC, que é um benefício LOAS, né, que é um salário mínimo para criança, mas não são todas as famílias que conseguem ter o benefício. Então eu acho que o poder público, o governo em si deveria ter um olhar mais atento para essas famílias. As mães, elas não trabalham, não é porque elas não querem trabalhar, é porque se elas trabalharem, quem vai cuidar do filho? Que a pessoa não vive na pele, né? Exato. Às vezes julga a situação porque não vive ela. Então eu penso que deveria ter mais empatia por essas famílias, porque só quem está perdendo noites de sono, ali sendo muitas vezes agredida pelo próprio filho quando se desregula. Só quem vive o autismo em todas as vertentes do autismo sabe do que eu falo. Então, não é só você romantizar uma situação, né? Tem que ter um olhar geral para isso. Colocar a mão na massa. Sempre. De fato, contribuir, né, ajudar essas pessoas, né, essas famílias que necessitam. Se colocar no lugar do outro é importante também. Sempre, sempre. E a gente tem grandes gênios que são autistas. Então, realmente, ter locais apropriados, né? Não sei, empresas que acolham essas pessoas como primeiro emprego, dar uma oportunidade realmente, acreditar no potencial e não apenas no transtorno. Somos todos irmãos, né? Bem isso. Eu não sabia, mas eu não descobri faz pouco tempo. O Lionel Messi tem autismo, né? Sim, e eu já li matérias sobre o Messi, que nos vestiários ele tem muita dificuldade de relacionamento com a própria equipe. E é um gênio do futebol. Então ele fica no canto dele, todo mundo respeita o tempo dele, principalmente antes de entrar pro jogo, ele tem a concentração, ninguém pode chegar perto. Mas quando ele entra, não é à toa que diversas vezes ele foi o melhor jogador do mundo. Então, ele tem a limitação, mas por trás dela, olha a potência que é o jogador, né? Então, cada um tem o seu dom, cada um tem a sua... Eu tenho crianças pequenas que é poliglota, fala muitas línguas. Eu tenho criança que você pode perguntar qualquer continente do mundo que ele te apresenta no Globo. Eu tenho uma criança que é muito engraçado. Eu já tive, na verdade. Sabe ano eleitoral, quando passa na TV, por exemplo, o Rodrigo, o número do Rodrigo é o 1, 2, 3, 4, 5. Você podia perguntar, se tinha 200 candidatos, você perguntava o número dos 200 de forma aleatória, ele sabia o número de cada um. Caramba. Então eu falo que tem uns super gênios que é assim... Por exemplo, para matemática, o que você pedir, ele sabe. Concentração também, né? A gente fala que é o hiperfoco. Então, assim, isso. O foco dele é em códigos, é em números, é em matemática, em exatas. O outro já tem hiperfoco para geografia. Então, é realmente valorizar esses hiperfocos do Messi, é o futebol, né? Então, é você valorizar o hiperfoco e realmente deixar com que o que tenha de dificuldade vai ser muito inferior ao potencial que ele consegue te oferecer. Tudo começa pelo respeito, né? Sempre. Legal. Que bate-papo incrível, Ana. Deixamos alguma coisa para trás? Gostaria de comentar mais algo? Eu acho que foi já... bem detalhado, foi, né? Bem valioso. Eu tenho certeza que as famílias que estão vendo esse episódio, né, extraiu alguma informação valiosa dele. Fico feliz pelo convite mais uma vez.
E agradeço a oportunidade de apresentar um pouquinho do meu trabalho, falar um pouquinho da minha vida pessoal, né? Deixa o endereço da clínica também, o @, né? Para as famílias estarem conhecendo. Então, quem quiser nos conhecer, tomar um café, visitar o nosso espaço, né? Aqui em Campo Mourão é na Rua São Paulo, número 715. O @ é @Clínica AME Espaço Multi. E fica o convite para ir nos conhecer um pouco da nossa equipe, né? Aqui ou nas filiais, nós temos na região também. Então, agradecer mais uma vez pelo convite e nos deixar à disposição para que as pessoas venham conhecer e visitar um pouquinho do nosso trabalho. Perfeito. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Sempre com as portas abertas. Muito obrigada. Então foi isso, pessoal. Mais um episódio do O Especialista Podcast, patrocinado pela São José Alfaiataria. Destacando grandes marcas, conectando pessoas. Até mais. Tchau, tchau.